O casamento destruído de Curitiba. A mensagem no celular dele estava aberta na tela. Ana não estava procurando. Não estava desconfiando. O telefone apenas apitou enquanto ele estava no banho. E ela olhou. Te amo. Mal posso esperar para te ver amanhã. Não era dela. Era de outra mulher. O mundo de Ana desabou naquele exato momento. 15 anos de casamento. 2 filhos. Uma vida inteira construída juntos. E agora, uma mensagem de 3 linhas que destruía tudo. Ela não gritou. Não chorou imediatamente. Apenas ficou parada, segurando o celular, sentindo como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Quando Fernando saiu do banheiro, ele viu a esposa com o telefone na mão. E pelo olhar dela, ele soube. Ela sabia. Ana, eu posso explicar. Não precisa. Está tudo muito claro. Aquela foi a última conversa real que eles tiveram por 3 semanas. Deixa eu te contar quem são Ana e Fernando. Ou melhor, quem eles eram antes de tudo desmoronar. Casaram jovens. Ela tinha 22, ele 24. Se conheceram na faculdade, em Curitiba. Engenharia civil ele, pedagogia ela. Namoro de 2 anos, noivado de 1, casamento numa igreja lotada com 300 convidados. Lua de mel em Florianópolis. Começaram a vida juntos num apartamento alugado no bairro Água Verde. Os primeiros anos foram bons. Não perfeitos, mas bons. Ele trabalhava muito, ela construiu carreira como professora. Em 5 anos, compraram um apartamento próprio no Batel. Tiveram Gustavo, depois 3 anos mais tarde, Isabela. A família parecia completa. Mas algo foi se perdendo pelo caminho. Fernando passou a trabalhar cada vez mais. Saía cedo, voltava tarde. Fins de semana no escritório. Viagens constantes. Ele dizia que era pela família, para dar uma vida melhor para os filhos. E realmente, financeiramente eles estavam bem. Mas emocionalmente, o casamento estava morrendo de inanição. Ana se sentia sozinha. Criava os filhos praticamente sozinha. Lidava com tudo sozinha. As contas, a escola, os problemas, as decisões. Fernando estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Eles pararam de conversar. Pararam de namorar. Pararam de se ver como marido e mulher. Viraram colegas de apartamento criando filhos juntos. E foi nesse vácuo que a traição aconteceu. Fernando conheceu Juliana no trabalho. Uma arquiteta nova na empresa. Ela era tudo que Ana não era mais nos olhos dele. Atenta, interessada, presente. Começou como conversas no café. Depois almoços. Depois mensagens fora do horário de trabalho. E então, o inevitável. Fernando nunca planejou trair. Ele amava Ana. Ou pelo menos achava que amava. Mas ele estava tão perdido, tão carente de atenção, tão cansado de ser ignorado em casa, que quando alguém finalmente o viu, ele cedeu. Não é desculpa. É explicação. Quando Ana descobriu, em maio de 2024, ela quis morrer. Literalmente. Passou aquela primeira noite trancada no quarto, chorando em silêncio para as crianças não ouvirem, planejando como ia sair daquele casamento e reconstruir sua vida. No dia seguinte, ela foi direta ao ponto. Eu quero o divórcio. Fernando tentou argumentar. Disse que ia terminar com a outra. Que foi um erro. Que ainda amava Ana. Mas ela não queria ouvir. 15 anos jogados fora por uma aventura de escritório, ela não merecia isso. Fernando saiu de casa naquela mesma semana. Foi morar num flat pequeno no centro. Via os filhos aos fins de semana alternados. Gustavo, de 12 anos, não entendia direito o que estava acontecendo. Isabela, de 9, chorava toda noite perguntando quando o pai ia voltar. Ana entrou em depressão. Parou de comer direito. Perdeu 8 quilos em um mês. Continuava trabalhando, cuidando dos filhos, mantendo a rotina, mas por dentro estava morta. Traída. Abandonada. Destruída. Ela não pisava numa igreja há anos. Tinha se afastado aos poucos, sem perceber.
A vida tinha ficado tão corrida, tão cheia de compromissos, que Deus tinha ficado em último lugar. Agora, no fundo do poço, ela não sabia nem como orar. Foi a irmã dela, Beatriz, quem insistiu. Ana, você precisa sair de casa. Vem comigo no culto de quarta à noite. Só dessa vez. Se você odiar, nunca mais te peço. Ana não queria. Não estava com cara de igreja. Não estava com cara de nada. Mas também não tinha forças para discutir. Então foi. Era uma igreja pequena no bairro Cristo Rei. Igreja Batista Renascer. Umas 150 pessoas no culto de meio de semana. Quando Ana entrou, estava com capuz na cabeça, óculos escuros, tentando ser invisível. O pastor, um homem de uns 40 anos chamado Renato, estava pregando sobre restauração. Sobre Deus reconstruir o que foi destruindo. Sobre nada estar perdido para sempre nas mãos de Deus. E então ele disse algo que atingiu Ana em cheio. Talvez você esteja aqui hoje com o coração partido. Talvez seu casamento esteja destruído. Talvez você já tenha desistido. Mas eu quero te dizer, Deus não desiste. Mesmo quando você desistiu, Ele ainda está lutando por você, pelo seu casamento, pela sua família. Ana começou a chorar ali mesmo, em silêncio, escondida atrás dos óculos escuros. No final do culto, o pastor fez um convite. Se você quer que Deus restaure seu casamento, venha aqui na frente. Nós vamos orar por você. Ana hesitou. Não queria exposição. Não queria que ninguém soubesse da sua dor. Mas algo a empurrou. Ela se levantou e foi. Eram umas 15 pessoas na frente. A maioria mulheres. Todas com histórias parecidas. Casamentos destruídos. Traições. Abandonos. Divórcios em processo. O pastor orou. Não foi uma oração mágica. Não prometeu que tudo ia se resolver da noite para o dia. Mas ele orou com fé, pedindo que Deus fizesse o impossível. Quando Ana saiu dali, ela não tinha respostas. Mas tinha algo que não tinha há semanas. Esperança. Uma fagulha pequenininha de esperança. Ela voltou na quarta seguinte. E na outra. E na outra. Começou a participar de um grupo de restauração de casamentos que se reunia aos sábados de manhã. Eram 12 mulheres, todas passando por situações parecidas. Algumas já haviam se divorciado e queriam reconquistar o ex, outras ainda estavam casadas mas à beira do fim. Nesse grupo, Ana aprendeu algo revolucionário. Ela não podia mudar Fernando. Mas podia mudar a si mesma. Podia perdoar. Podia orar. Podia deixar Deus trabalhar. Mas perdoar? A traição? Era possível? A líder do grupo, Carmen, uma senhora de 60 anos que havia superado uma traição 20 anos atrás, disse: Ana, perdão não é sentimento. É decisão. Você não vai acordar um dia sentindo vontade de perdoar. Você precisa decidir perdoar, mesmo sangrando, mesmo doendo. E então pedir para Deus curar seu coração. Nessa ordem, Ana chorou, porque ela não queria perdoar. Queria justiça. Queria vingança. Queria que Fernando sofresse como ela estava sofrendo. Mas ao mesmo tempo, ela estava cansada de carregar aquele ódio. Estava cansada da amargura que estava envenenando sua alma. Então, numa manhã de sábado, sozinha no quarto, depois que as crianças saíram com o pai, Ana fez algo que parecia impossível. Ela ajoelhou e orou. Deus, eu não consigo perdoar sozinha. Mas eu decido perdoar. Eu entrego esse ódio nas suas mãos. Cura meu coração. E se for da tua vontade, restaura meu casamento. Mas se não for, me dá forças para seguir em frente. Ela chorou por uma hora. Mas quando levantou, algo tinha mudado. O peso não estava mais lá. A raiva não estava mais consumindo ela. Ela tinha escolhido perdoar. Mas e Fernando? Ele não sabia de nada disso. Enquanto Ana estava trabalhando em si mesma e buscando a Deus, Fernando estava num inferno particular. A relação com Juliana não deu certo. Terminou depois de 2 meses. Ele estava sozinho, deprimido, com saudade dos filhos, com remorso do que tinha feito.
Ele tentou pedir desculpas para Ana várias vezes, mas ela não respondia às mensagens. Ele respeitou o espaço dela, mas por dentro estava destroçado. Um dia, Gustavo disse algo que perfurou o coração dele. Pai, a mãe tá diferente. Ela tá mais calma. Ela voltou a sorrir. Acho que ela tá melhor sem você. Fernando chegou em casa, no flat vazio, e caiu de joelhos no chão da sala. Ele não era religioso. Não frequentava a igreja. Mas naquele momento de desespero total, ele orou pela primeira vez em anos. Deus, eu estraguei tudo. Eu destruí minha família. Eu não mereço perdão. Mas eu te peço, não deixa meu casamento morrer. Me dá uma chance de consertar isso. Só mais uma chance. Na semana seguinte, Fernando fez algo que nunca tinha feito. Ele procurou ajuda. Encontrou um pastor conselheiro indicado por um colega de trabalho. Começou a fazer terapia. Começou a ir num grupo de homens numa igreja em Curitiba. Começou a trabalhar em si mesmo. 3 meses se passaram. Ana continuava firme no processo de divórcio. Os advogados já estavam cuidando de tudo. A separação de bens. A guarda compartilhada. Era só assinar os papéis. Mas algo estranho estava acontecendo. Ana não tinha mais raiva. Ela olhava para Fernando quando ele buscava as crianças e sentia pena, compaixão e algo que ela não queria admitir. Ainda existia amor ali. Ferido, quebrado, mas existia. Foi a pastora Júlia, do grupo de restauração, que desafiou Ana. Você já orou pedindo para Deus falar com o Fernando? Você tem orado pelo seu marido ou só por você? Ana ficou em choque. Não. Ela não tinha orado por Fernando nem uma vez. Ela só tinha orado por si mesma, pela cura dela, pela força dela. Mas por ele? Pelo homem que a traiu? Não. Então comece. Ore por ele todos os dias. Mesmo que você não sinta vontade. Ore. Ana começou. Todo dia, de manhã, ela orava 3 minutos por Fernando. Não porque queria, mas porque decidiu obedecer. E algo começou a mudar. Não externamente, mas internamente. Em outubro de 2024, 5 meses depois da separação, a assinatura dos papéis de divórcio estava marcada. Era uma sexta-feira, 15 horas, no cartório. Na quinta à noite, véspera da assinatura, Ana não conseguiu dormir. Ela estava inquieta. Sentia que Deus estava falando com ela, mas ela não queria ouvir. Porque se Deus estava pedindo o que ela achava que ele estava pedindo, era loucura. Ela orou. Deus, eu não posso fazer isso. Eu não posso desistir do divórcio. Eu não posso dar mais uma chance. Ele me traiu. Eu tenho o direito de seguir em frente. E então, clara como um sino, veio uma voz no coração dela. Quantas chances eu te dei? Quantas vezes você me traiu com seus pecados e eu te perdoei? E você não pode perdoar seu marido? Ana chorou a noite inteira. Na manhã de sexta, ela mandou uma mensagem para Fernando. Precisamos conversar antes de assinar os papéis. Pode vir em casa? Fernando ficou confuso, mas foi. Chegou ao apartamento meio-dia. As crianças estavam na escola. Era só eles dois. Ana estava nervosa, mãos suando, coração acelerado. Fernando, eu queria te dizer uma coisa antes da gente assinar os papéis. Eu te perdoei. Não é fácil. Dói todos os dias. Mas eu escolhi te perdoar. E ela respirou fundo. E eu não quero assinar o divórcio. Eu quero tentar de novo. Se você quiser. Fernando ficou em choque. Ele começou a chorar. Ali mesmo, na sala do apartamento onde eles tinham sido felizes, ele caiu de joelhos. Ana, eu não mereço isso. Eu destruí tudo. Eu te traí. Eu quebrei nossa família. Mas eu juro por Deus que se você me der essa chance, eu vou passar o resto da vida te mostrando que eu mudei. Eu te amo. Eu sempre te amei. Eu só estava perdido. Eles choraram juntos por 1 hora. Não assinaram o divórcio naquele dia. Em vez disso, começaram terapia.